Tudo bem? Professor, puxa, mas que chuvinha fora de hora, hein? Você chama isso daí de chuvinha? É uma tromba d'água. Mas você vai ver, passa logo. Pelo menos eu já tô de banho tomado. E é mesmo, você tá tudo molhado, né? Faz o seguinte, pega uma toalha seca que tá lá no meu quarto, tá? Tá em cima da cadeira. Pode pegar lá. Legal esse seu roupão, hein, professor? Espero que você não se importe. Não importa, não. Só que isso daí não é um roupão, não. Isso daí é um kimono de judô que eu usava quando tinha sua idade. Ah, é mesmo? Olha lá, bem que você disse. A chuva já era. Eu falei pra você. Chuva muito forte, passa rapidinho. Bom, deixa eu... Nossa, tá ensopado. Eu vou colocar na secadora. Você vai se servindo de chá. Tá bom. Tá bom? Ok. Chá. Eu tô todo ensopado com a água da chuva e ainda vou tomar água quente com açúcar. É água pra todo lado. Então, Jamil, pensando na vida, é? Não, é que eu estava aqui pensando. Sim. Se na superfície do nosso planeta existe tanta água, por que a Terra não se chama planeta água? Poxa, uma boa pergunta, hein? Quer ver? Nosso organismo precisa de água para sobreviver, não é isso? Uhum. Só que a gente não vive o tempo inteiro na água, né? É verdade, a gente precisa de terra firme. Pois é, seguindo essa linha de raciocínio, a gente já chega na resposta. O planeta chama-se Terra porque é na Terra que a gente vive. É isso aí. E com uma resposta tão simples, eu acho que minha pergunta foi meio boba, não foi não? Não foi boba, não, que é isso. Olha, tem gente que tem uma resposta muito mais complexa do que essa que eu dei. Pode estar certa, viu? Então tá bom, então eu vou fazer outra pergunta. A água do nosso planeta não vai se acabar nunca? Tá aí outra boa pergunta. A resposta disso está no ciclo hidrológico da Terra. Já ouviu falar? Já ouvi falar, só que eu não sei bem ao certo o que é. Tudo bem, então vamos dar uma olhadinha no monitor. Vem aqui. Planeta Água. Este nome seria o mais adequado para o planeta que habitamos, porque 3/4 de sua superfície são cobertos de água. Também poderia chamar-se planeta Água, porque é a substância indispensável para a vida. Toda planta e animal precisam de água para se manterem vivos. Para o homem, a água é insubstituível no dia a dia, na indústria, no lar, como via de transporte, como meio de recreação e na agricultura em forma de irrigação. Então pode-se imaginar que deve existir na natureza uma maneira de produzir muita água, já que é usada constantemente. Este raciocínio, embora correto, leva a uma conclusão errada, já que a natureza produz água em pequeníssima quantidade. A verdade é que a natureza mantém a quantidade de água existente desde a formação do planeta. Isto é possível por meio da evaporação e da condensação. A água, não importa onde esteja, do estado líquido, passa para o estado de vapor, graças principalmente ao calor do Sol. Este vapor mistura-se ao ar e vai formar as nuvens. O vapor de água, acumulado em nuvens, ao encontrar uma porção de ar mais frio, retorna ao estado líquido e cai como chuva. Quando a temperatura é suficientemente baixa, o vapor d'água se condensa em forma de cristais de gelo e cai como neve ou granizo. Essa passagem da água líquida para vapor e do vapor para a água líquida ou sólida é o que se denomina ciclo da água. Ora, o que é a natureza? E pensar que algumas pessoas não estão nem aí. Então, esse desmatamento desenfreado acaba quebrando esse ciclo hidrológico da Terra, né? Por isso que não é uma boa você arrancar as árvores sem replantar outras no lugar, né? E isso é grave. Aquela árvore lá em frente de casa eu plantei com meu pai. Muito bem. Se todo mundo fizesse isso, seria bem melhor, né? Bom, agora a gente está falando da água, né? A água possui muitas propriedades. Eu vou mostrar uma delas para você. Vem aqui. Ô, Jaime, tira essa fruteira, esse bule para mim, por favor. Tá ok. Bom, eu vou mostrar uma experiência super interessante para você. Você já viu a água entortar? É impossível a água entortar. Então você vai ver isso hoje. Bom, uma experiência que você já conhece é aquela de passar o pente, né, no cabelo e aproximar de um papel. Ele atrai o papel, né? Nós vamos fazer isso daqui com um pedaço de vidro, tá? O que você vai fazer? Você vai atritar com tecido
e daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vai lá tritando, mas com força, hein? Tá? Enquanto isso, eu vou colocando um pouco de água aqui nesse recipiente. Tá aqui. Pronto. Força aí, hein, garoto? Tá aqui. Bom, então, vamos observar primeiro o que vai acontecer. Pronto, a água está caindo. Atritou direitinho? Direitinho. Tá. Então presta atenção nisso. Ih, não foi muito. Presta um pouco. Porque eu tô fraco. Olha lá, ó. Você viu? Uhum. Um pouquinho mais. Opa. Ixi. Mas tá dando para perceber, né? Ocorre uma certa atração, ele sofre um desvio. Quanto mais seco está o tempo, melhor esse desvio você vai perceber. Porque com um pouco de umidade, ele acaba não tendo um efeito muito acentuado. Olha lá, ó. Ah. Tá vendo? Então, e aí, gostou? Gostei. Nunca viu isso, né? Não. Agora, nós precisamos saber explicar o porquê que isso acontece, né? Uhum. Olha, acontece o seguinte, qual é a fórmula da água, hein? Fórmula molecular da água? H2O. H2O, né? Uhum. Então, isso significa que eu tenho, na molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e... Um de oxigênio. Ótimo. Acontece que essa molécula de água, ela apresenta polaridades. Então, os átomos de hidrogênio ficam positivos e o átomo de oxigênio fica negativo, ok? Muito bem. Quando você atrita esse bastão de vidro com esse pedaço de lã, ele acaba ficando positivo. Por quê? Porque a lã acaba roubando cargas negativas, sobram as cargas positivas. Agora, veja bem, eu tenho esse bastão com cargas positivas e as moléculas de água estão caindo e tem uma parte que é negativa. Negativo com positivo vai fazer o quê? Se atraem. Se atraem. Então, ao aproximar do filete de água, ocorre essa atração. Tá vendo? Então, é isso que explica o fenômeno. Mas eu nunca tinha visto água entortar. Então, esse fenômeno ocorre devido à polaridade das moléculas de água. Agora, um outro efeito que acontece também devido a essa polaridade são as chamadas pontes de hidrogênio. Bom, por que isso acontece? Quando uma outra molécula de água se aproxima dessa, veja bem, ela sempre tem um polo positivo e negativo. O polo negativo de outra molécula, né, outro oxigênio, vai ser atraído pelo esse polo positivo, hidrogênio. E vão formando pontes, né? Uma cadeia, na realidade, de moléculas. Bom, eu vou mostrar isso daí para você numa animação. Isso daí vai ficar bem claro. Vem aqui comigo. Então veja aí, as várias moléculas de água, né? O polo positivo de uma vai atrair o polo negativo da outra, ou seja, o hidrogênio vai atrair outro oxigênio, tá? Então você tem uma união de 2 moléculas, e assim sucessivamente. Então isso acontece com várias moléculas, por isso a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? Então, deu para entender direitinho o que é ponte de hidrogênio? Vendo as imagens fica bem mais fácil, mas... Mas o que, Jaime? Fale. Mas eu fico com medo de fazer alguma pergunta meio boba. Ah, rapaz, pare com isso, né? Porque, olha, pergunta boba só faz quem não está interessado na resposta. Então tá bom, então eu vou fazer uma pergunta. Tá. Se eu ligar um fio na tomada e a outra ponta colocar num copo com água, essa água vai dar choque? Bom, você quer dizer que se essa água vai deixar a corrente elétrica passar ou não? Tá. Se a água for pura, não passa a corrente elétrica. Ué, mas o bastão atraiu a água. Ah, mas isso é pelo fato da molécula de água apresentar polaridades. Então? Então, isso daí não significa que ela vai deixar a corrente elétrica passar.